amados com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Sejam bem-vindos a mais um culto no lar. Então, estamos nos preparando e acreditamos que logo nós teremos o nosso culto presencial, mas, enquanto isso, vamos fazer o nosso culto no lar, amém? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus pelo cuidado que Ele teve conosco nesse tempo de isolamento e que Deus possa continuar cuidando de nós, nos ensinando e mostrando o melhor caminho para nós, mostrar a sua vontade para a minha vida e a sua vida, para nossas famílias, amém? Pai querido, Pai amado, mais uma vez queremos te dizer muito obrigado. Obrigado pelo cuidado, obrigado pela fidelidade, por tudo que Tu tens feito pela nossa nação, a nação brasileira, pelo que Tu estás fazendo, Senhor, nesse período da pandemia, cuidando, suprindo os recursos de todos os brasileiros, ó Pai, mantendo uma economia estável, apesar de todas as dificuldades. Muito obrigado, Papai, e estamos aqui, Senhor, para pedir, Senhor, continua, Senhor, nos ensinando, mostrando os Teus caminhos, a Tua vontade, vai nos levando mais perto de Ti, vai se revelando a cada um de nós, Senhor. Cumpre o Teu propósito em nossas vidas, na Tua igreja, na nossa nação, Pai. É uma alegria, um privilégio para nós, Senhor, estar contigo, viver para Ti e aprender a cada dia a Tua palavra. Nós queremos oferecer a Ti agora o nosso louvor, a nossa adoração de todo o nosso coração. Recebe e já prepara o nosso coração, Pai, para receber a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Boa noite a todos. Convido a você a dar liberdade para o Espírito Santo fazer a obra na sua vida que Ele tem que fazer nessa noite. Então seja sensível à voz dele para que Ele venha revelar a sua palavra, para que Ele venha revelar seu amor a você nessa noite. Amém. Liberdade.
Senhor, recebe, papai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor. O privilégio que temos de poder estarmos na Tua presença, Senhor, louvando, adorando em família, Senhor. Cada família no seu lar, expressando, Senhor, a nossa alegria por Te conhecer, a nossa alegria, o privilégio de saber que um dia estaremos morando contigo no céu, Pai. Fala agora conosco, Senhor. Nós queremos, Pai, repreender todo o poder maligno, todo espírito do reino das trevas nos lares que possa tentar atrapalhar e impedir aquilo que Tu queres fazer, Senhor. Venha tocar em cada vida, em cada coração, em curar, em libertar, Senhor, em transformar as nossas vidas através do poder da Tua palavra, Senhor. Abrimos nosso coração, Pai, para receber o ensino da Tua palavra. Fala, Senhor, conosco, revela a verdade no nosso coração. A verdade que cura, que liberta e transforma nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai. Amados, nós estamos ainda ministrando a série A Receita de Deus para a nossa saúde física, a nossa saúde emocional. Então nós já estamos na 6ª mensagem e hoje nós vamos fazer um paralelo entre o caráter do homem e a salvação. Então hoje nós vamos focar mais o tema do caráter. O que ele representa para a nossa vida? O que o caráter tem a ver com a qualidade de vida nossa? Por que é importante nós entendermos o lado da nosso estilo de vida, a maneira como a gente vive aqui na Terra em relação às bênçãos, o sucesso da nossa vida. Eu vou começar a ler o Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 1. Fala assim na linguagem de hoje: Filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Então, aqui está aqui o conselho de Salomão, o homem mais sábio que já esteve na terra, a experiência da vida dele, aquilo que Deus fez através da vida dele na terra e deixou esses ensinos, né? Então, é muito importante nós entendermos que Deus sempre se preocupou com o nosso caráter, com os valores, né? Com nossa maneira de pensar, de ver a vida e de agir. Eu quero ler mais um texto para que a gente possa estar falando, né, discorrendo sobre o caráter. Em Atos, no capítulo 6, no versículo 2 até o 4, na versão NVI, fala assim: Por isso, os 12 apóstolos de Jesus, né, reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolho entre vocês 7 homens de bom testemunho. Aqui, eu acrescentei aqui, né? Que tem um bom caráter, uma boa reputação, homens de confiança. E ele completa assim: cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, tudo é muito importante na nossa vida, né? Mas eu coloquei assim que ter um bom caráter é um pré-requisito para você se tornar um discípulo de Jesus. Então, é muito importante nós nos preocuparmos com esse lado. Às vezes, nós só nos preocupamos com o lado dos dons espirituais, com o serviço espiritual, ministerial. Mas, para Deus, é muito importante que nós construímos a nossa vida espiritual em cima de um caráter correto, um caráter segundo a palavra de Deus.
nós temos falado muito a respeito do caráter, né, dos cristãos, e nós insistimos nesse ponto, porque eu e a Marta, nós atendemos muito casais, ministramos, e nós temos visto que a maioria tem um grande potencial para terem sucesso, uma vida abençoada, qualidade de vida aqui nessa terra. Mas o que nós temos observado? Que muitos têm sofrido muito, porque tem falhas no seu caráter que eles não se esforçam para tratar, para corrigir, não querem pagar um preço. E se nós não consertarmos as falhas nossas de caráter, nós não vamos desfrutar das bênçãos, das promessas de Deus. Nós vamos entrar mais a fundo nisso. Eu não estou falando aqui de vida eterna, de salvação. Eu quero estar focando, eu quero trabalhar o aspecto da nossa formação, dos nossos valores, aquilo que nos habilita a vivermos uma vida abençoada aqui nessa terra. Então, eu não consigo assim me alegrar de ver um casal, uma família que está 10 anos na igreja, participando dos cursos, ouvindo a palavra de Deus e não tem a sua vida transformada ainda pelo poder do Evangelho, o poder da palavra. Então, nós nos preocupamos com isso, né? Então, nós vamos focar hoje a mensagem no lado mais humano, no lado natural da nossa vida. E na próxima semana, se Deus permitir, a gente vai falar da questão espiritual e o sobrenatural, né? Então, hoje, nós vamos tratar aquilo que depende de você, o que você pode, o que você deve fazer se você quer receber as bênçãos de Deus, aquilo que Jesus conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Então, um ponto assim que para mim é muito importante, você saber da Bíblia, conhecer a palavra de Deus, ler a Bíblia todo dia, isso não significa nada. Você dizer que já leu 5 vezes, 10 vezes a Bíblia, de ler por ler, isso não vai representar a qualidade de vida que você vai viver. Então nós precisamos ir além de apenas saber e conhecer a Bíblia, né? Então eu preciso obedecer os princípios, os ensinos da palavra de coração. Eu preciso ter temor dentro do meu coração. Só assim a minha vida vai ser transformada. Então, se eu tenho temor com aquilo que eu aprendi, que é a verdade, que é a vontade de Deus para a minha vida, e eu opto em viver do jeito que todo mundo vive, ou que o mundo vive, um mundo sem Deus, então eu acredito que você não vai receber, não vai desfrutar daquilo que Deus tem. Então, eu também não tenho nenhum prazer de estar cuidando de uma igreja cheia de gente doente e que não tem o tratamento que Deus quer dar para essas pessoas. Eu acredito que a igreja é um hospital, onde as pessoas vêm doentes de todos os tipos de enfermidades, físicas e espirituais. Mas na medida em que elas vão aprendendo a verdade de Deus, conhecendo a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, a gente vai sendo liberto das prisões, vai sendo liberto daquilo que impede que as bênçãos de Deus cheguem na nossa vida, né? Então Deus só pode se revelar a uma pessoa que teme Ele de coração. Então, ter uma vida, a igreja sendo um trampolim só, ou uma vida superficial como um cristão, isso não vai habilitar você, credenciá-lo para receber realmente tudo que você teria de direito, né? Então, Provérbios 9:10 fala assim: o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, quando você teme algo, teme a Deus, então você tem a responsabilidade de procurar seguir os ensinos, né, de Deus. Então, daí você consegue trabalhar esse aspecto, né? Eu queria mostrar para você uma imagem agora de um iceberg. E veja se, então, você está vendo, é uma pedra de gelo enorme. Então, em cima da superfície da água tem 10% do gelo e embaixo fica 90%. Eu quero associar essa imagem do iceberg ao nosso caráter, né? Então, aquilo que as pessoas sabem de mim, de você,
é essa pontinha que fica fora da água, que é 10% daquilo que eu consigo fazer com que as pessoas vejam em mim, com aquilo que eu faço, aquilo que eu falo. Mas Deus, só Ele sabe os 90% de quem verdadeiramente nós somos, aquilo que está debaixo da água, aquilo que ninguém vê. Só que o que determina o nosso sucesso, a nossa estabilidade, o nosso futuro, é o que está por baixo. Eu tenho que estar bonitinho em cima, mas também eu tenho que estar bonitinho na parte de baixo. Eu tenho que me esforçar. Ninguém é perfeito, todos nós somos pecadores, temos falhas, temos limitações. Mas na medida em que eu caminho perto de Deus, da Sua palavra, e vou aplicando esses ensinamentos, então eu vou me tornando uma pessoa realmente que agrada a Deus e que vai... Deus, por que agrada a Deus? Porque Ele consegue liberar as bênçãos dele para nós, né? Nesse processo nosso de crescimento. Então, eu acredito assim, de uma forma assim que você convidar Jesus para ser seu único Senhor e Salvador, ser batizado nas águas, ser membro de uma igreja cristã e fazer parte do trabalho da igreja, ter um ministério, não é suficiente para você desfrutar das promessas e das bênçãos de Deus. Tem muita gente que vive dentro das igrejas, frustrados, porque vê muita gente que nem conhece a Deus, vive lá fora do mundo e tem tudo, são muito abençoados e não entende, será que Deus está sendo injusto? Então, eu gostaria de focar esse aspecto, né? Então, não é porque você é um filho de Deus, está dentro da igreja e você vai receber sem nenhum critério. A palavra de Deus é muito clara em relação a isso, né? E eu quero que você deixe o seu coração aberto e tente entender isso, né? Nós não estamos aqui falando o que eu falei agora para a sua salvação, para a vida eterna. É isso que você precisa fazer, é o começo, é o primeiro passo, né? Mas para você desfrutar as promessas de Deus aqui na terra, você precisa conhecer a palavra de Deus e botar ela dentro do seu coração como verdades, como princípios e valores, onde determina as tuas escolhas, as tuas decisões a cada dia da tua vida. Em João 10:10 fala assim: o inimigo veio somente para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Só que aqui nós estamos vendo, é uma luta entre a carne e o espírito. Então, o inimigo, esse inimigo que João fala aqui, João 10:10, ele trabalha só para suprir em nós os desejos, as necessidades nossas da carne, o sucesso nosso, a fama, prazeres da carne. Mas Jesus, ele quer garantir primeiro a salvação. E junto com a salvação, você vai desfrutar também uma vida abundante, uma vida de sucesso. Então, uma vida completa. Essa é a proposta. Então, nós vamos estar sempre em batalha. Todo dia, eu acredito que o inimigo tenta fazer propostas para nós, para nossa satisfação pessoal, ignorando os princípios de Deus. E isso que eu queria chamar a atenção, a sua atenção, que Deus, Ele garante as bênçãos que Ele coloca na sua palavra. Mas nós precisamos crer nela de coração e nos apropriar dela, como a verdade, como modo de vida que a gente escolheu viver. Há muitas coisas pequenas que nós falhamos, que eu vou citar aqui pela palavra de Deus, os mandamentos básicos da nossa vida que Deus deixou para nós, que a gente às vezes ignora e não sabe que isso está impedindo as bênçãos de Deus chegar até nós e permanecer na nossa vida. Então, por isso que eu enfatizo bastante o cuidado, trabalhar, desenvolver o nosso caráter, né? Então, eu fiz uma pergunta: por que Deus deixou os mandamentos para nós? Por que Deus deu lá para Moisés, né, a tábua dos 10 mandamentos? Porque Ele sabe que a desobediência aos princípios da palavra que Deus criou vão bloquear a bênção de Deus, vão sabotar os projetos de Deus na nossa vida, vão impedir que as promessas e as bênçãos de Deus cheguem até nós, a mim e a você.
Em João 32, a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero fazer uma análise rápida com você. Eu vou citar aqui 10 mandamentos, 7 mandamentos. 1. Honrar pai e mãe. Não matar, não roubar, não adulterar, não mentir, que é dar falso testemunho, não cobiçar ou não ser invejoso, não invejar a mulher do próximo, o marido do próximo, não invejar a casa, os bens dele. E o outro mandamento é perdoar. Então, esses 7 mandamentos, eles fazem toda a diferença na minha vida e na sua vida. É claro que tem muitos princípios, muitos mandamentos, mas é só esses aqui. A maioria das pessoas que nós tratamos na igreja, o que impede a bênção de Deus na vida deles está relacionado a esses 7 princípios, esses 7 mandamentos. Por exemplo, veja se você já fez essa pergunta ou tem feito ultimamente. Por que eu estou assim triste e depressivo? Por que esse desânimo na minha vida? Por que eu ando assim ansioso? Por que eu não tenho paz, não tenho esperança? Por que toda semana quebra alguma coisa dentro da nossa casa? Por que o nosso dinheiro desaparece? A gente ganha e quanto mais ganha, ele foge da nossa mão como água no ralo, assim. Por que acontece isso? Por que eu tenho tanta enfermidade? Por que eu sofro tanto? Se eu estou na igreja, se eu tenho Deus, ouço culto, assisto culto toda semana. Por que eu não fico feliz quando eu ouço um testemunho de bênção de um irmão que ganhou algo? Por que eu não fico feliz com ele? Por que eu não consigo ficar mais de 2 anos no emprego, num trabalho? Eu nunca consigo ficar. Tem que sempre recomeçar. Por que eu não consigo concluir nenhum curso que eu começo? Eu faço um curso e no meio eu desisto, sempre. Nunca concluí cursos na minha vida. Por que eu não consigo me livrar desse vício? E alguns perguntam, por que João 10,10, a parte B, não faz parte para mim? Por que todo mundo recebe e eu não recebo? Porque se Jesus veio para dar vida e vida com abundância, por que eu não recebo? Então, eu vou responder essas perguntas com os textos da Palavra de Deus, que vão responder por que essas questões. Eu vou responder vou passar alguns versículos bíblicos que talvez você tenha a resposta. Que se você aplicar todos esses princípios aqui, muita coisa vai ser transformada na sua vida. Primeiro eu quero começar, eu vou ter assim, qual é a raiz dessas dificuldades nossas? Em todos esses aspectos da nossa vida. Eu vou ter aqui, primeiro eu vou começar com Provérbios 3, que foi a abertura do culto. Provérbio 3, do 1 ali. Ele fala assim, fidelidade de lealdade. Então, se você não tem fidelidade e lealdade dentro de você, então muita coisa Deus não pode confiar você. Se Deus não confia, e muitas pessoas também não vão botar você em posição de responsabilidade, porque não vê em você lealdade e fidelidade. Você entende? Aí você pensa, poxa, por que aquele teve chance e o outro teve? Então, a resposta está aqui, fidelidade e lealdade. Quem é fiel e leal com Deus, com o seu cônjuge, com a sua família, com os seus líderes, na empresa, na igreja, eu tenho certeza que as portas se abrem. E outra coisa que ele fala aqui no Provérbio 3, não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, humildade. Humildade. Se colocar num lugar de dependência de Deus e que você não é melhor do que ninguém. E o outro que ele fala ali, tema a Deus. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, você precisa entender que isso não é uma coisa que está ali só para a gente saber, conhecer para ensinar os outros. Não. São coisas que precisam entrar dentro de nós, mudar a nossa maneira de pensar e de agir. Outra coisa, outro princípio, outro mandamento que impede as bênçãos de Deus. Efésios 6, versículo 2 e 3. Honra ao teu pai e tua mãe para viver bem na terra em muitos anos. É a palavra. Quem não honra pai e mãe, não vai viver bem na terra, porque é uma lei de Deus. Não é uma coisa que eu descobri, não, é um mandamento de Deus. Outro mandamento, em João 1,9 fala assim,
se eu confessar os meus pecados, Deus é fiel e justo para me perdoar e me limpar de toda iniquidade, toda maldição. Se eu me arrepender, se eu confessar os pecados, Deus me limpa. Provérbio 28:13 diz assim: quem tenta esconder os seus pecados nunca terá sucesso na vida. Olha só a palavra, nunca terá sucesso, nunca prosperará. Então, quem esconde os pecados, quem vive no pecado, não vai ter sucesso. Então não tem caminho, não tem como você querer ir para algum lugar se você não consertar isso dentro do seu caráter, dentro dos seus valores. Tiago 5,16 fala assim: confesse os seus pecados uns aos outros para serem curados. Então, pessoas que pecam, fazem as coisas erradas e têm medo, têm vergonha, o orgulho não permite que você se humilhe, confesse os pecados, se arrependam para as pessoas, então você não vai ser curado. Não tem outro jeito. Está aqui a receita de Deus para você ser uma pessoa saudável, curada e livre. É humildade, como falamos no começo no Provérbios 3. Outro princípio de questão de prosperidade, o seguro das suas coisas materiais e financeiras. Malaquias 3,10. Trazei os dízimos das ofertas à minha casa. Que está falando de fidelidade com Deus. Depois, olha só, Deus fala assim: faça prova de mim se eu não repreenderei o devorador, o cortador, o migrador. Então, é a palavra de Deus. De que maneira você pode cobrar algo de Deus, como falar com Deus, se você não é fiel, se você não confia na palavra e não obedece? Em Marcos 11, fala sobre 11, 25 e 26, sobre perdão. Perdoe os que lhe ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe vocês também. Então, se eu não perdoo as pessoas que me ferem, me magoam, que são injustas comigo, porque eu também sou falho, eu também erro, eu também firo as pessoas. Então eu quero justiça para os outros e quero misericórdia para mim, não. Ele precisa de misericórdia, eu também preciso. Então, se eu sou misericordioso com os outros, Deus vai ser comigo. Então, quando nós retemos o perdão, a nossa alma adoece, depois o corpo começa a aparecer as enfermidades. Nós sabemos que 90% de todas as enfermidades nossas vêm de reter as emoções, principalmente falta de perdão. Então, nós sofremos muito por maus tratos, por abuso, por palavras, por agressividade, por abandono, por rejeição. Só que eu posso ser livre, Deus pode me curar de tudo isso. Se eu liberar essas pessoas, se eu perdoar de todo o coração, dizer: Senhor, é difícil, mas eu libero, porque eu quero obedecer a Tua palavra, porque eu quero ser curado. Não quero carregar essa pessoa a minha vida inteira. Então eu quero tirar esse veneno de dentro do meu coração, que é mágoa, que é raiva, ódio, né? Ressentimento. Quero tirar isso e entregar para Ti, Jesus. Então, esse é o conselho aqui de Marcos, né? E outra coisa que é muito importante, Hebreus 11,6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é você não duvidar da palavra, é crer que aquilo que a palavra de Deus fala é a verdade, você se agarra nela e pronto. Porque aí você vai ativar o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus. Por isso que sem fé ninguém agrada a Deus, porque o que libera o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, é a nossa confiança na palavra, não em nós. Aquilo que a palavra fala. Então Deus, a Tua palavra, eu estou obedecendo, eu estou esperando em Ti. Então você ativa o poder e o sobrenatural de Deus. Outra coisa que a palavra traz como ensino para nós, o Salmo 23:1. Se o Senhor é o seu pastor, não vai faltar nada. Então, Deus é um pastor, você lida com Deus como se você fosse uma ovelha que se submete, que obedece, que confia, deixa Deus dirigir, guiar a sua vida, então não vai faltar nada. Se você age, tem um relacionamento de Deus como um pastor e você como uma ovelha, é o que está ensinando aqui. Outra coisa muito importante, está lá em Oséias 4:6. O meu povo está sofrendo, está sendo destruído por falta de conhecimento, por falta de conhecer a Escritura Sagrada. Então, você tem se esforçado para aprender? Você tem se esforçado para crescer espiritualmente?
Então, se você quer receber as coisas sem pagar nenhum preço, sem se dedicar, sem aprender e aplicar na sua vida, então ele está falando aqui, o meu povo sofre, o meu povo é destruído, porque lhe falta o entendimento. E em Tiago 22, que fala que não sejam ouvintes apenas do Evangelho, da minha palavra, mas pratiquem, ele diz assim, eu coloquei assim, que as promessas de Deus são apenas para aqueles que praticam a palavra de Deus, que põem em prática os ensinamentos. Né? Então, nós falamos ali de honrar pai e mãe, de não matar, de não roubar, de não adulterar, de não ser uma pessoa falsa, né? Não ser invejoso, ter o perdão como estilo de vida. Então, são coisas básicas. Então, se isso faz parte da sua vida, então eu tenho certeza que você vai receber as bênçãos, as promessas de Deus, e você vai provar do sobrenatural na sua vida. É isso que a palavra de Deus nos garante. Olha só o que Paulo fala em Romanos 12:2. Não se conforme com o modo de viver. Aqui eu ajustei aqui na nossa linguagem aqui que eu estou falando, né? Não se conforme com o modo de viver deste mundo, que é ensinado na televisão, na internet e na universidade. Mas deixe que Deus faça uma completa mudança da mente, do modo de pensar e de ver a vida. E no modo de viver de vocês, no modo de viver, de pensar e de viver. Assim vocês vão experimentar a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus para as suas vidas. Eu botei assim, vão desfrutar as promessas e as bênçãos de Deus. Né? Então a gente tem assim visto isso. Como a gente fica feliz, a gente vai tratando alguns casais, algumas famílias, e a gente vai vendo as portas que essa família tem aberta, por onde o inimigo entra e rouba as bênçãos. Nós fechamos essas portas, as pessoas se arrependem, confessam os seus pecados, e de repente a gente vê destravando a vida da pessoa, o casamento, o ministério, as finanças, os negócios, tudo destravando. Então, nós não estamos falando aqui de apenas da teoria, nós provamos isso, que realmente quando você se encaixa dentro dos princípios da palavra de Deus, a sua vida é transformada. As bênçãos de Deus começam a vir, as portas que estavam trancadas são abertas e as coisas começam a fluir a nosso favor. Nós vamos entrando nesse rio de Deus e Ele vai nos conduzindo num lugar que Ele planejou, que é vida e vida com abundância. Mas há uma nossa parte, a busca desse entendimento, né, para que a gente possa viver nisso. Então, coloquei assim que uma pessoa até pode, olha bem isso aqui, ela pode desfrutar de todas as bênçãos que Deus deu para a humanidade, como riquezas, fama, honra e sucesso. Ó. Então, você viver uma vida de sucesso, de prosperidade na terra, não exige que você participe de igreja, que você acredite em Deus, que você viva, entendeu? Dentro de uma igreja, assistindo o culto. Não, você não necessita nada disso para você ver. Basta você obedecer às leis que Deus criou. Mesmo sem acreditar. Né, você pode ter isso. A única coisa que você não vai alcançar por sua conta é a salvação, a vida eterna. Porque a vida eterna, ela está condicionada a você crer realmente em Jesus Cristo, Filho de Deus, que deu a sua vida lá na cruz do Calvário, e você entregar a sua vida, o controle dela a Jesus. Então, é a única condição da salvação, mas eu não quero focar isso nessa mensagem. Eu coloquei assim para exemplificar as bênçãos e as promessas de Deus que estão na Bíblia para nós. Eu queria fazer uma analogia com as bênçãos naturais. Por exemplo, o sol, ele está aí para quem? Quem que pode desfrutar do sol? Só a igreja? Só uma nação? Não. O sol está disponível para todo mundo. Deus deu, Ele criou o universo, Ele ainda é o supremo no universo. Ele criou a terra, Ele criou a humanidade. Ele controla tudo. E a todos ainda controla. Então, e Ele deu tudo que Ele criou para todo mundo. Então, Ele não faz acepção de pessoa. Então, da forma como o sol está disponível, a lua está disponível para todos, a chuva está disponível para todos, o verão está disponível para todos, o inverno está disponível para todos, a primavera, o outono, tudo.
Deus criou o mar, está aí à nossa disposição, o ar está disponível para todos nós. Então, é assim também as promessas de Deus da Bíblia. Então, por exemplo, uma pessoa que não conhece a Deus, mas ela respeita o pai e a mãe, ela vai viver bem na terra. Mesmo não sabendo, nunca ter ouvido falar que tem que honrar pai e mãe. Mas se isso faz parte da educação, no lar onde ela foi criada, ela não mente, ela não rouba, ela é trabalhadora, não tem como ela ter sucesso. Então, a única questão que essas pessoas que não têm Deus, não tiveram oportunidade, elas não vão ter a salvação só, mas elas vão viver o melhor dessa terra. Por quê? Porque mesmo sem saber, elas vivem aquilo que Deus criou para os seres humanos. Então, e eu coloquei assim que essa é a missão nossa. A missão da igreja é ajudar as pessoas a viverem a vida abundante na terra e também ir para o céu. Então, para isso que foi criada a igreja, para que a gente aprendesse que Deus criou todas as coisas, e para nós, como povo de Deus, nós não vamos ser abençoados e prósperos na terra, mesmo na ignorância. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas, Ele criou os princípios, nos ensina, e nós sabemos por que a gente não deve mentir, roubar, por que a gente tem que ser honesto, por que a gente tem que honrar pai e mãe. Nós sabemos porque Deus criou dessa forma para que a bênção, nós tivéssemos uma cerca de proteção no nosso lar, na nossa família, na nossa descendência. Então, e o Senhor fala na sua palavra, né? Eu abençoo até 1000 gerações de quem me obedece e me honra. Olha só, 1000 gerações. Mas eu amaldiçoo até 4 gerações de quem vira as costas para mim, para quem desobedece os meus mandamentos e a minha palavra, quem desrespeita a mim como o Criador do universo. Então, tudo tem consequência. Aqui, ó, a maldição é 4 gerações, mas a bênção é 1000 gerações de quem sabe o que está fazendo e está fazendo para honrar a Deus, porque tem temor no seu coração. E é isso que Deus quer nos ensinar. Nós estamos num tempo que o mundo global é muita concorrência, muita dificuldade, mas Deus sempre vai honrar aquele que tem a sua confiança nele, que depende dele, que tem temor a ele, que não se arrisca forçar a barra. Na semana passada eu falei que num determinado momento Abraão fraquejou e ele não conseguiu confiar que Deus ia dar provisão para ele. Ele fugiu para o Egito, pedir ajuda no Egito e trouxe muito sofrimento para ele e para toda a sua descendência. Por quê? Porque deixou de confiar. Mas nós não precisamos fazer isso. Nós não precisamos ir buscar no mundo socorro, ajuda. Nós temos um Deus. Nós temos o povo de Deus, temos a igreja de Cristo. Precisamos confiar nele, buscar nele. E saber que se eu consertar as áreas que eu sou ignorante, ou as áreas que eu estou em desobediência, vai destravar a minha vida, vai destravar a minha família. Isso que Deus quer nos ensinar, não é difícil. Não é difícil. Então os doentes chegam na igreja, que é um hospital, vão ser tratados, curados. Por quê? Nós vamos tratar a raiz dos problemas, aonde entra o mal, aquela doença, aquela enfermidade, onde entra a miséria na vida daquelas pessoas. É assim que funciona o reino de Deus, assim que funciona a palavra de Deus. Olha o que o Senhor Jesus ensinou em Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar na vida de vocês o reino de Deus e a sua justiça, suas leis, seus mandamentos, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, nós temos um plano perfeito, né? Então, imagine, então, a igreja foi criada para isso, para dizer para as pessoas: ei, ó, tem uma notícia boa aí para você saber. Ó, 2020 anos atrás, Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho. E Ele deu a sua vida lá na cruz para que nós pudéssemos ter nossos olhos abertos. Nós conhecêssemos o plano de Deus para a humanidade. O plano que Ele tem para a raça humana, para a Terra. E está tudo na minha palavra, nas Escrituras Sagradas. Então, se vocês buscarem de todo o coração, obedecerem, vocês vão viver o melhor que eu tenho para vocês na Terra. Essa é a proposta. E a igreja foi criada para isso. Ensinar as pessoas, ajudar e treinar. O que eu li lá no começo em Atos 6:2 até o 4? Que quando os apóstolos, que foram os primeiros que Jesus treinou, ele disse: olha, vamos escolher homens de caráter, homens que Satanás não tem como derrubar eles, envergonhar a igreja, para botar eles para cuidar da mesa, servir as pessoas,
enquanto nós vamos estar conectados com Deus, para ter a revelação da palavra, para ensinar para as pessoas, é o que eu faço. Meu papel como pastor é gastar mais tempo, não com as pessoas, mas com Deus, para que eu pudesse estar aqui recebendo ensino para transmitir para as pessoas, para as famílias, para que elas pudessem viver o plano de Deus, cumprir o propósito que Deus planejou quando nos colocou aqui na Terra. Essa é a nossa missão, né? Então, eu direcionei a mensagem mais do nosso lado humano aqui. Para você entender, quando você olha para o lado, por que tem pessoas que conseguem ter tanta coisa e a gente ali não consegue nada? Às vezes é só por uma questão de aplicar, de viver os princípios da palavra de Deus. Faz toda a diferença. Em João 15:7, na versão NVI, fala assim, ó: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Já pensou? E a palavra não mente, Deus não mente. Já pensou? Tudo que você pedir vai receber. Agora, quando você estiver pedindo para cumprir o propósito de Deus na sua vida, na sua família, então faz toda a diferença. Mas para me saber, eu tenho que andar com Deus, eu tenho que caminhar com Ele. De que maneira? Através da oração, através da leitura da palavra, de estar com Deus, separar um tempo todos os dias com Ele, com a palavra. E isso vai fazer com que a gente vá conhecendo a Deus, conhecendo a palavra e vendo como que o mundo está vivendo e como que nós vamos aplicar os princípios de Deus na nossa vida aqui nesse mundo. Então, às vezes eu já ouço falar, né, as críticas das pregações, e então talvez alguns pensem assim, não, parece o tempo dos fariseus, né? É só lei, o pastor só prega a lei. Não é questão de eu pregar a lei. Eu preciso ensinar sobre a graça, mas não adianta eu ensinar uma graça barata que você vai viver o domingo lindo, maravilhoso, e depois passa a semana toda sofrendo em casa, passando necessidade, pedindo esmola. De que adianta? Que evangelho é esse? Então eu trabalho o caráter mais forte. E os dons espirituais Deus vai dar e a pessoa vai fluir no Espírito. Agora, sem caráter, não adianta você receber os dons espirituais. Vai envergonhar a igreja, vai envergonhar o povo de Deus aí. Então, por isso que eu foco nisso. Olha o que Mateus 5,17 fala. Mateus 5,17 na NVI. Não pense que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas eu vim cumprir. Vim dar o sentido completo do verdadeiro sentido da palavra, do amor do Pai por nós, né? E uma frase que também é muito forte para mim, está lá em Marcos 8,36. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, por isso que Deus chama a atenção. O mundo, o ímpio, os incrédulos, os ateus, aqueles que não acreditam em Deus, o Senhor diz assim, de que adianta? Eles viveram 80 anos, foram ricos, poderosos, viveram tudo do melhor que a terra, que nem Salomão, tudo do melhor da terra, e de que adianta você ganhar tudo isso e depois ir morar no inferno, na morte eterna? De que adiantou? Que aqui é 80 anos e lá é bilhões de anos. Então por isso que às vezes então é melhor você viver uma vida simples nessa terra, em fidelidade e obediência a Deus, se você tem muita dificuldade, mas anda no caminho estreito, de forma humilde, simples, mas depois você vai receber a recompensa e vai viver o melhor de Deus na eternidade, que é para sempre. Então, só que nós somos muito imediatistas, nós queremos tudo para ontem. E Deus não age assim, não é dessa forma que Deus trabalha e opera. Então, para Deus, a Bíblia diz que para nós, para Deus, um dia para Deus é como se fosse 1000 anos aqui na Terra. Então, na visão de Deus, nós já vivemos 7 anos já. 7 dias, 7 anos. Nós estamos vivendo na eternidade. São 7.000 anos, é 1000 anos cada dia. Então, nós estamos vivendo um tempo muito curto da raça humana. E Deus está preparando algo especial. Eu não sou um especialista em Apocalipse ou em escatologia, mas tem os especialistas que estão aí aproveitando esse momento e estão tentando vender o seu peixe, né, para a igreja, porque nós já estamos no tempo do fim da raça humana e lá tem as promessas do milênio
e que aqueles que vencerem a batalha da carne, forem fiéis a Deus, vão governar com Jesus a terra por 1000 anos. Então, imagine se você for uma dessas pessoas que Deus está preparando, está vivendo certinho aqui na terra, em intimidade com Ele, obediência, e quando Jesus definiu o tempo, fim da raça humana, e Ele resolver botar Satanás no lugar onde ele deve ficar preso, e Ele dá essa liberdade para você começar a governar com Ele na eternidade. Imagine que privilégio, né? Então eu não gosto de ficar falando esse aspecto, né? Mas eu quero ainda focar mais na nossa realidade do dia a dia, que é mais consistente, com o pé no chão, né? Mas tem que ter aqueles que estão sinalizando, os profetas estão sinalizando onde vai ser o fim, onde vai ser o destino da raça humana. E nós não devemos ignorar. Eu acredito bem no Apocalipse, tudo que fala ali, eu sei que a gente vai passar por tudo isso. Mas não adianta eu me preocupar com o Apocalipse, eu não me preocupo com o dia a dia hoje. Se eu não vivo aqui, eu posso ser reprovado. Então vou fazer bem feito a nossa lição de casa, simples aqui, para que depois também a gente possa receber da graça, do favor, do poder de Deus, para a gente viver a eternidade também. Amém? Então, Jesus trouxe lá na cruz do Calvário a graça, mas Ele não aboliu então as leis e os mandamentos. E sabemos que pela lei ninguém vai conseguir alcançar a salvação por esforço próprio. A salvação é de graça, ela é dada para aqueles que creem em Jesus Cristo. A salvação é pela fé. Eu não vou entrar muito nesse aspecto. A graça de Deus, aquilo que Jesus fez na cruz, que nos possibilita então a obedecer às leis sem peso e sem dificuldade. A graça que nos possibilita olhar para a cruz e não para nós mesmos. Assim, nós temos conhecimento de que recebemos o melhor de Deus sem merecer nada. É porque Deus é Pai, Ele nos ama, Ele sabe, porque nós somos falhos limitados. Mas Ele escolheu nos abençoar, mesmo assim. Então a graça possibilita você desfrutar o melhor de Deus, sabendo que você não é ninguém, não é nada e não merecia nada. Mas Deus ama tanto a mim, a você, que Ele possibilita nós a viver o melhor de Deus quando a gente escolhe obedecer Ele e confiar nele. Amém? Então, por isso que eu foco bastante o ensino da palavra de maneira prática, né? Não apenas saber conhecer, mas aplicar a palavra de Deus, né? Então, nesta terra nós sempre vamos viver em batalha. É o que está lá em João 10:10, né? O inimigo sempre vai estar lutando para nós querer satisfazer a nós mesmos, a nossa carne, ignorar o Espírito e a eternidade, né? Então, ele sempre vai dar proposta para dar poder, fama e prazer. E você vai sempre ter que escolher. Então, isso só até os 90 anos, eu acredito. Depois ele não vai mais insistir. Porque nós já vamos estar indo para outra, né? Vamos estar lá com o papai no céu para viver o melhor de Deus. Então, em João 32, vou repetir. Se nós conhecer a verdade, ela vai nos libertar do poder da nossa carne. Então, se nós sabemos o plano de Deus para nós. Para que eu e você desfrutamos de uma vida abundante na terra, nós temos que buscar, aprender e praticar os princípios da palavra de Deus na nossa vida. E isto nós alcançamos através de um relacionamento diário com Deus e com a sua palavra. Enquanto nós estivermos vivendo o padrão do mundo, a nossa vida espiritual não será transformada. Então, é um processo de santificação, de cura, de libertação, é um processo. Mas na medida em que você vai consertando, mudando a tua mente, o estilo de vida, as promessas de Deus, as bênçãos de Deus vai chegando a você. E Deus vai ter o maior prazer de ajudar você a ir crescendo a cada ano. Você crescer um degrau de maturidade, de experiência, e vai deixando a vida carnal, vai deixando o pecado de lado e vai se tornando um homem ou uma mulher santa, um homem ou uma mulher de caráter, um jovem de caráter, uma criança que vive em temor e obediência a Deus. Isso faz toda a diferença. Então, só vou repetir para encerrar, Tiago 22, que se nós não praticarmos a palavra de Deus, nós estamos vivendo enganando a nós mesmos, né? Então, se você não obedece, está na igreja, você só está se enganando. Então, e aí todo mundo vai ver que a sua vida não vai ser transformada, não vai ter a bênção de Deus. Agora, quando nós optarmos em viver os princípios da palavra de Deus, nós vamos desfrutar de todas as promessas que Jesus reservou para nós lá na cruz do Calvário. Amém? Então, eu acredito que é a nossa obrigação
ser um bom testemunho como cristão aqui na terra. Porque Jesus disse, ó, vocês, meus discípulos, serão o sal da terra e a luz do mundo. Então, Deus quer usar a mim e a você com essa missão, fazendo parte da igreja de Cristo. E quero, então, orar, encerrar esse tempo e agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos de conhecê-lo, conhecer o seu reino e poder viver a nossa vida dentro desse reino e desfrutar das suas promessas como temos vivido, né? Os últimos 20 anos temos desfrutado o melhor de Deus e a gente quer compartilhar isso com muitas pessoas que Deus permitiu. E agora, com as redes sociais, né, a gente acessa, né, todo o globo da terra, né, com uma mensagem. E isso para nós é uma alegria, um privilégio. Vamos orar então, vamos encerrar. O Zac vai preparar para cantar um louvor após a nossa oração. Pai, muito obrigado por esta noite, obrigado por essa palavra, essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com cada filho teu, cada filha. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor passe o seu óleo santo em cada coração, para que fique muito claro esses princípios e valores no coração de cada filho teu, Pai, a revelação da palavra, o compromisso de cada um de ter um coração humilde, Senhor, ter temor dentro do seu coração e desejo de andar contigo e obedecer a sua palavra sem questionar, Pai. E aí desfrutar, Senhor, do melhor que tu tens para cada um, Pai. Eu profetizo, Pai, mais um mês, um novo mês que vai entrar, o mês de setembro, um mês especial de conquistas, de crescimento, Pai. Abençoa-nos, ó Pai, as igrejas, Pai, que estão retomando os cursos presenciais, que a gente também possa ter o nosso também, e o Senhor confirme e direcione para que a gente obedeça às leis, às autoridades e faça tudo corretamente. E eu quero declarar, Senhor, profetizar um novo mês de mais experiência, mais crescimento, mais maturidade, em nome de Jesus. Eu abençoo cada família que está conosco, abençoo todos os que nos ouvem, Senhor, e recebem essa palavra no coração, Pai. Eu declaro saúde física, emocional e espiritual. Eu declaro e profetizo salvação em cada lar, Senhor. Que a Tua palavra venha transformar, venha, Pai, derramar fogo, Senhor, do Espírito, derrama avivamento em cada lar, em cada casa, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu abençoo o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, a sua esposa Michele. Profetiza a Tua bênção, o Teu favor sobre nossas autoridades, ó Pai. Abençoa os ministros, ó Pai, os projetos, Pai, as estratégias. Ilumine, Senhor, os nossos governantes, ó Pai. Abençoa, Pai, o Supremo Tribunal Federal, Pai, os nossos senadores, os nossos deputados federais. Eu declaro e profetizo o favor de Deus sobre a nação. Eu abençoo, Senhor, os nossos políticos e todo o poder do inferno. Ele vai caindo por terra, Pai. E o Senhor Jesus reina na nossa nação, Pai. Nos nossos governantes, que haja temor, Senhor, nas decisões. Eu abençoo nossos governadores, os deputados estaduais, Pai. Eu abençoo nossos prefeitos, ó Pai. Nosso prefeito, Senhor de Joinville, nosso governador, Moisés Santa Catarina. Eu declaro a bênção e o favor de Deus sobre nossas autoridades, ó Pai. E declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, uma solução para essa crise dessa pandemia, Pai. E que haja um fim, Senhor, o mais breve possível, Pai. E eu profetizo, Senhor, a retomada da economia brasileira, o crescimento, uma expansão, Pai, que nós nunca vimos, ó Pai. E que o Brasil se torne uma das maiores potências econômicas da terra, Pai, para que a igreja, Senhor, seja, Senhor, a ferramenta Tua no Brasil, Pai, para levar as boas novas do Evangelho ao redor da terra. É o que nós declaramos, oramos e cremos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Cante agora essa canção, prepare o seu coração para que o Espírito Santo possa dirigir a sua vida, amém?